Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre dicas para aprender um novo idioma. Eu vou dar minha experiência e falar o que deu certo para mim, que me ajudou demais nesse processo, que querendo ou não vai ser difícil e vai demandar um tempo, porque é uma nova língua. Então, essas dicas que eu vou dar vão agilizar o processo e vão deixar isso mais tranquilo, mais leve de ser realizado. A primeira dica que eu dou é em relação à frequência. Você precisa ter uma frequência diária de estudo. Ou seja, você precisa colocar, pode ser mentalmente, num caderno, no que você acha melhor pra você. Tá, beleza, eu vou estudar 40 minutos por dia. Se encaixa na sua agenda, é um horário bom, é um tempo bom pra você, você sente que você consegue absorver o conteúdo. Então vai lá, estuda 40 minutos por dia, mas você tem que lembrar que é todo dia, aquilo vira um compromisso pra você. Com o tempo vai ficando mais fácil, porque aquilo vai se tornar uma corrente. Então você, beleza, já estudei 11 dias, 12, 13. Cada vez vai ficando mais fácil, porque aquela corrente só vai se fortalecendo. Ou seja, você precisa ter foco e você precisa deixar o processo mais leve pra você, não deixar aquela coisa pesada, aquela coisa difícil. Você precisa estar gostando do processo. Você precisa se divertir naquele processo que você tá tendo de aprender uma nova língua. Coloque seu celular na língua que você está aprendendo, isso ajuda demais. Coloca os aplicativos, os sites, seu computador, o seu videogame, coloca na língua que você está aprendendo. Você está aprendendo inglês? Você coloca lá em inglês. Isso vai ajudar muito no seu processo de aprendizado e você não vai estar nem percebendo o que você está aprendendo e você vai estar aprendendo. É extremamente útil. O importante, uma coisa que eu realmente acho que ajuda muito é você ter um caderninho para anotar as palavras que você não sabe ou esqueceu, por exemplo. Você pega, eu não sei essa palavra aqui, borrow. Vou dar um exemplo, borrow. Eu não sei o que é borrow. Aí eu vou lá, escrevo borrow no caderninho. Depois, quando você terminar de assistir aquela série que teve essa palavra, pesquisa no Google Tradutor o que significa borrow. Vai estar lá garrafa. E você vai lá e escreve garrafa. Outra coisa que também, isso aí é só pra ajudar a você ter uma base. Mas você não tem que pensar, borrow é garrafa. Tem que pensar que o borrow é borrow. O fone de ouvido. Dá um exemplo mais prático. Fone de ouvido. Isso daqui é um fone de ouvido, mas isso também é um headphone. Então, o fone de ouvido não é um headphone. Isso é um headphone. Então, você tem que pensar em inglês. Isso ajuda demais no processo. Se torna muito mais natural quando você está aprendendo um idioma. Isso vale para qualquer outra língua que você esteja aprendendo. Demais. Incrível, incrível, incrível. Então, série, anime, filme, tudo você vai assistir naquela língua. Você vai ficar imersivo naquilo. Você vai entrar em outro mundo. É como se você estivesse fazendo um intercâmbio dentro da sua casa. Vai ser um processo maravilhoso. Você não precisa de intercâmbio para aprender um idioma. Você realmente não precisa. É extremamente legal? Mas a gente tem que fazer as coisas de acordo com o nosso alcance naquele momento. Podcasts ajudam muito também. Você tá lá no ônibus, coloca um podcast, bota no Spotify, coloca um vídeo no YouTube, assiste YouTube. Outra dica que eu dou que é extremamente importante é assista canais gringos. Veja conteúdos que você gosta da gringa, que isso é bom, porque você vai conseguir entender outras culturas, aí vendo como é que eles pensam e tal, você vai entendendo melhor. Eu sei que no início pode ser mais difícil, mas pega vídeos mais simples, coisas mais básicas, assim. Uma receita, você quer aprender uma receita muito legal. Pesquisa a receita em inglês, vê lá no Google Tradutor, como falar isso daqui em inglês. Aí pesquisa lá e joga pro YouTube e assiste um vídeo desse. Aí você escreve toda a receita lá, vê os que você não sabe e pesquisa. Porque vai te ajudar muito e você vai poder aprender outras coisas, entendeu? Por exemplo, você tem uma prova. Vê um texto, algum vídeo daquela matéria sobre Revolução Francesa, por exemplo. Pesquisa Revolução Francesa no YouTube, só que de canais gringos. O tema da Revolução Francesa de canais gringos. Confia em mim, essas dicas vão te ajudar demais no seu processo de aprendizado. Eu, por exemplo, já fiz vários cursos de inglês e, de verdade, eu aprendi pouquíssima coisa. O que eu realmente aprendi foi quando eu comecei a me divertir no processo, eu fui fazer coisas que eu gostava naquela língua. Eu comecei a falar sozinha. Tudo bem você falar sozinho, pode parecer estranho no começo você ficar lá, mas beleza, você pode falar com outras pessoas também. Você conhece alguém que fala esse idioma? Vai lá e, bora bater um papo. Eu sei que você pode estar com vergonha, mas não precisa ter vergonha. As pessoas não estão nem aí se você sabe ou não, entendeu? As pessoas, elas estão preocupadas com elas.
Elas não se importam com o que você faz, o que você deixa de fazer. Elas só querem, entendeu? As pessoas não estão nem aí pra você. Pode ser parecer duro e meio escroto que eu tô falando, mas é verdade, ninguém tá nem aí pra você. E você que tem que se importar com você mesma, entendeu? Você se importa com você mesma. Então é isso que eu tô te falando. Você precisa ter um cronograma de estudos. Ou seja, segunda-feira você faz isso, terça-feira você faz aquilo, quarta, por aí adiante. Fazendo o seu planejamento, vai botando numa agenda. Até que horas você vai estar? De 2 às 3, de 2 às 2h30. Coloca um horário que se encaixa pra você. E você vai seguindo aquilo todos os dias pra você ter aquele compromisso. Gente, desculpa, tá batendo na mesa. Ou seja, você precisa aprender o listening, o speaking, o reading e o writing. Listening, no caso, você precisa aprender a escuta, a fala, a leitura e a escrita de um idioma, quando você tá aprendendo. Pra facilitar o processo. Você precisa saber essas 4 coisas. Então beleza. Você precisa treinar o seu reading, que é a leitura, no caso. Porque inglês é a língua mais comum que as pessoas aprendem. Então, pra facilitar. Você coloca uma notícia, por exemplo, e tenta ler essa notícia. Você quer treinar o seu listening. Ou seja, você vai lá e coloca um podcast e você só vai escutando, treinar o seu ouvido. Que isso vai ajudar demais também. Geralmente, o brasileiro, em geral, tem mais facilidade na leitura do que na escuta. Porque as escolas tradicionais de inglês focam muito na leitura. O que faz com que a gente tenha mais facilidade na leitura também. E não na escuta e na fala, o que é o mais importante pra gente. Porque quando a gente quer ir pra fora, a gente quer saber falar e conseguir escutar. O que é o mais importante, você conseguir entender e conseguir falar. Isso você tem que saber. Só que o método é extremamente atrasado, então é complicado. Olha os objetos ao seu redor. Tipo, olha o que você tem ao seu redor. Vamos supor aqui, essa caneta. Eu não sei o nome dessa caneta em inglês, supondo. Aí eu vou lá e pesquiso aqui. Ah, eu descobri que é pen. Tentar memorizar o nome desses objetos. Lembrando que isso daqui, caneta não é igual pen. Isso daqui é um pen. Eu não sei se tá dando pra entender a minha linha de raciocínio. Mas você precisa criar metas. Isso daí também é extremamente importante. Então, pega temas pra estudar, por exemplo. Então, eu quero estudar sobre material escolar. Aí você começa a fazer um vocabulário de material escolar. Vai entendendo sobre aquele vocabulário pra você ir ampliando a sua visão geral e entendendo melhor as coisas. Melhor as palavras, as frases e assim por diante. Pega, outra dica que eu dou extremamente importante, pega frases principais. Frases que você sabe que você vai ter que usar. Conversa com alguém, perguntar como que foi o dia daquela pessoa, o que ela tem feito, se ela tá bem. Ou você quer ir lá pra fora, você quer saber, perguntar onde é que fica tal lugar. Pesquisa essas coisas, frases chaves, na verdade, que vão ser extremamente úteis pra você, coisas que você realmente vai usar. Se force a aprender esse idioma. E outra dica que eu dou é tenta ver na internet. Tem sites, tipo o Omigo. O Omigo eu não recomendo, porque o Omigo tem umas coisas meio estranhas por lá. Mas tem sites que você pode falar com outras pessoas nativas da cultura que você quer aprender, da língua que você quer aprender, no idioma. Você pode colocar o seu nível, então isso vai ajudar demais no processo de aprendizado, gente. Demais, 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 demais. Isso é só a minha experiência, o meu ponto de vista. Se vocês têm outras dicas, outras ideias, coloquem aí nos comentários para poder ajudar outras pessoas, tá bom? Que estão passando por isso e querem entender melhor, que estão presas nesse processo. Então, meu Deus, eu tô há 2 anos, 3 anos estudando inglês, eu não tô conseguindo aprender. Olha, se você está do jeito certo, você consegue. Mas o jeito tradicional demora e não é muito benéfico. Eu realmente não gosto do método tradicional para aprender um idioma. O método tradicional brasileiro para aprender inglês, por exemplo. Eu acho péssimo. Desculpa, escolas americanas brasileiras. Um beijo, gente. Gente, eu não sei se a frase que eu falei tem muito sentido, mas é isso. Um beijo. Tchau.